Om Chito Darpanam Arjanam Baba Mahadavagni Nirvapanam Shriya Kirava Chandrika Vitaranam Vidya Vadu Jivanam Anandam Buddhivardhanam Dati Padam Purnamrita Swadanam Sarvasnapanam Param Vijaya Krishna Sankirtanam. Peraí. Não, desculpa aí. Glórias todas. Eu faço a tradução. Tá bom. Glórias, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtan, o cantar puro dos santos nomes do Senhor, que remove do coração toda a poeira acumulada por anos e extingue o fogo da vida condicionada e se apresenta sob a forma dos repetidos nascimentos e mortes. Nós não temos a tradução da seva também, né? É que é esse. Esse é o da seva? Tá. E se apresenta sob a forma... Não, esse daqui é o clássico. Mas tudo bem, eu vou retomar, tá bom? Se você tiver o da seva, coloque que eu faço a leitura também, senão a gente dá sequência. Glórias, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtan, o cantar puro dos santos nomes do Senhor, que remove do coração toda a poeira acumulada por anos, extingue o fogo da vida condicionada e se apresenta sob a forma dos repetidos nascimentos e mortes. Esse movimento de Sankirtan é a principal bênção para toda a humanidade em geral, porque espalha os raios da lua da bênção. É a vida de todo o conhecimento transcendental. Ele aumenta o oceano de êxtase transcendental e nos capacita a saborear completamente o néctar da paz e da felicidade pela qual sempre ansiamos. Seu microfone está fechado? Ah, perdão, é que eu fechei. Nam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktis Tatrarpita Niyamita Smaranena Kala Etadrishi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdeva Midrisha Mihajani Nanuragaha. Agora a tradução. Ó meu Senhor, somente teu santo nome pode conceder todas as bênçãos aos seres vivos. E por isso, possui centenas e milhares de nomes, como Krishna e Govinda. Desses nomes transcendentais, aplicar-se todas as tuas potências transcendentais, nem mesmo há regras rígidas e severas para se cantar esses nomes. Ó meu Senhor, por bondade, facilmente nos possibilitas aproximarmos-nos de ti por meio de teus santos nomes, mas, desventurado como sou, não sinto atração por eles. Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Esse é o verso 3. O santo nome do Senhor deve ser cantado em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior a uma palha na rua. Deve ser mais tolerante do que uma árvore, destituído de todo o sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Em tal estado de espírito, o santo nome do Senhor pode ser cantado constantemente. Nadhanam Najanam Nasundarim Kapitam Va Jagadishakamaye Mama Janmani Janmanishvari Bhavatad Bhakti Rahetu Kitvai. Ó Senhor Todo-Poderoso, eu não tenho desejo de acumular riquezas, tampouco desejo belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores. Tudo o que desejo é ter o serviço devocional imotivado, nascimento após nascimento.
Ainanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam buddho kripaya tava pada pankaja stita dhuli sadrisham vishintaya. Ó Krishna, filho de Maharaj Nanda, sou teu servo eterno, porém, de alguma forma, caí no oceano de nascimentos e mortes. Por favor, retira-me desse oceano de mortes e coloca-me como uma partícula de poeira a teus pés de lótus. Nayanam galada shrudharaya vadanam gaggadarudaya gira pulake nichitam papukada tavanama grahane bhavishyati. Ó meu Senhor, quando meus olhos se decorarão de lágrimas de amor, fluindo constantemente ao cantar teu santo nome. Quando minha voz se embargará e quando os pelos do meu corpo se arrepiarão com a recitação de teu nome. Yugaitam nimishena chaksusa pravishaitam sunyaitam jagat sarvam govinda virahe name. Ó Govinda, sentindo tua separação, estou considerando um momento como se fossem 12 anos ou mais. Lágrimas fluem dos meus olhos como torrentes de chuva e sinto que o mundo está vazio com a tua ausência. Ashrishyava padaratam pinastu mam adarshana marmahatam karotu va yatha tatha va vidhadatu lampato matrananatastu saevana para. Não conheço ninguém exceto Krishna como meu Senhor. E ele assim permanecerá, mesmo que me trate asperamente. Com seu abraço ou despedaça o meu coração, evitando ficar presente diante de mim. Ele é completamente livre para tomar toda e qualquer atitude, pois ele é sempre meu Senhor adorável, incondicionalmente. Om Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Om. Muito bem. Pode tirar da tela. Eu vou tecer aqui algumas considerações. Como nós, como pessoas livres, pensantes, como seres pensantes e livres que nós somos, nós temos a prerrogativa de que também nós somos, né, os diretores da nossa própria empresa, os patrões da nosso próprio negócio. Nós somos os detentores dos direitos autorais, da nossa própria autoria, da nossa própria criação. Então, nós temos direitos de pensar livremente em nós mesmos e no nosso bem-estar pessoal. Tá? E, como pensadores livres, em algum momento nós também temos a liberdade de pensar não necessariamente atrelado ou atrelados à religião na qual nós pertencemos. Tá? E por religião, essa palavra, religião, é uma palavra latina. Por que eu estou falando isso? Nós estamos partindo do princípio de que Sri Chaitanya Mahaprabhu é uma expansão direta da pessoa suprema. Ok? E nós podemos aceitar isso como
uma declaração religiosa da religião que nós seguimos. Não estou falando de vocês, né, porque nem todos estão relacionados com o Vaishnavismo. Ou podemos pensar isso para saber até quando nós, enquanto pensadores livres, podemos assimilar essa informação de uma maneira aceitável, ou se ela só é assimilável dentro de uma bolha, ou dentro do hermetismo que nós chamamos de religião. Ok? E aí, dentro de cada religião, dentro de cada hermetismo, dentro de cada esfera ou bolha, que são as diferentes religiões, as diferentes religiões são como as bolhas, né, que surgem quando você está fervendo água, ou quando você vai tomar uma água mineral com gás, né, aquelas bolhazinhas, né, são diferentes bolhas. As religiões são diferentes bolhas. Né? E nós vivemos dentro dessas bolhazinhas, assim como os universos são diferentes bolhas. Nós vivemos dentro de bolhazinhas. Né? E se uma afirmação pode ser utilizada apenas dentro da bolha em que nós estamos, ou se ela pode ser utilizada em qualquer circunstância, inclusive fora da bolha. Então, essa é uma forma, é algo que nós podemos pensar por nós mesmos, livres da nossa relação de amor e afeição que nós temos à nossa religião. Religião é uma palavra latina, né? Vem dos romanos, né? Uma palavra romana, religare, né? Volare, religare, pensare, e por aí vai. É uma palavra italiana. Italiana não, é latina, vem dos romanos, que significa ligar ou ligare, que se liga, e religare, que significa religar. Essa palavra religião, ela não é exatamente a melhor palavra para definir o processo de conexão com o absoluto, porque a palavra religião, ou religião, que vem de religare, subentende-se que você estava ligada, você se desligou e agora tem que ligar novamente. Parte desse princípio analógico. Mas e se não for assim? E se essa afirmação não proceder? Né? Imagina que você está numa batalha, você é capitão de um exército, e do outro lado tem um outro exército, e uma batalha vai acontecer. E você então entrega todas as suas armas para o outro exército e declara: vamos começar a batalha. Qual é o resultado? Você vai perder. Né? Então, se a gente começa a pensar o assunto, e a maneira como a gente pensa o assunto já assume uma definição desse assunto, o risco é que você está comprando, né? O pessoal fala gato por lebre. Hoje em dia, tanto faz, né? Todo mundo tem bichinho de estimação, tanto faz gato, lebre, tanto faz, né? Mas acontece que, dependendo do termo que nós utilizamos, nós já assumimos uma realidade ou já assumimos uma informação que pode proceder ou não. Por exemplo, quando você vai comprar um celular, você não compra sem testar. Alguém diz: esse celular é bom, pode comprar que eu garanto. Mas mesmo que a pessoa fale que eu garanto que é bom, você vai testar para ver se realmente funciona. Então, só que nós não fazemos isso com conceitos, com filosofia, com pensamentos. A gente não faz muito bem isso. A gente já vai aceitando tudo. E o resultado pode ser uma decepção. Tá? Religar ou religião parte do princípio de que você estava no céu, saiu do céu e agora tem que voltar ao céu. Esse simples pensamento gera sobre você uma depressão, uma depreciação. Porque você perdeu algo, você abandonou algo extremamente valioso para trocar por algo extremamente sem valor, ou seja, decadente, que produz sofrimento. Então, que tipo de alma é você? Que qualidade que classe é a sua? Né? Que abandona uma coisa tão perfeita para experimentar uma coisa tão imperfeita só para depois voltar a essa coisa perfeita. Como assim? Que classe? Então, como que você se sente dentro desse contexto?
um ser inferior, ou um ser não amável, um ser sem qualidades, que é o que é muito comum, as pessoas viverem em estado de depreciação, porque o conceito em si já imputa sobre nós, né, a culpa original. Então, nós carregamos um sentimento de culpa conceitual. E esse sentimento de culpa impede, naturalmente, que nós tenhamos o ímpeto de pensar a nós mesmas como seres capazes de sermos amáveis para Deus, mas sem o sentimento de culpa de que você está querendo ser amada por uma pessoa que você traiu, que você magoou, que você ofendeu, que você desprezou, que você atacou, que você violentamente se rebelou contra. Então, essa qualidade de amor é um amor misturado com um sentimento de culpa. Então, o que nós fazemos para resolver isso? Haha! Empurramos com a barriga. E como é isso? Fingimos um amor. Esse amor fingido chama-se amor religioso. Nós não fazemos isso por mal. Nós fazemos isso por estratégia inconsciente. Porque como é que você vai amar uma pessoa que sabe que você o traiu, que você o magoou, que você o vilipendiou, que você o negou, que você o rejeitou, que você sabe que essa pessoa sabe que você fez tudo isso. Como é que você vai ter uma relação livre, sincera, integral? Não dá. É complicado. Então, o que nós fazemos? Amamos religiosamente. E qual é a nossa característica de amor religioso? Orações, orações e penitências, e orações e penitências e orações. Isso é amor religioso. O que é amor religioso? É amor da pessoa que sabe que está em falta, que tem o sentimento de culpa e que sabe que não tem a qualificação para ser amado ou ser amada. Não é um amor diplomático, não é um amor orgânico, consistente e real. Tudo isso apenas por conta do conceito envolvido na palavra religião. Olha só. Né? Aparentemente uma coisa tão boba, né? Tão banal, tão irrelevante. Né? Quem vai fazer questão disso? E o resultado consequente pode ser bem danoso. Tá? Os termos em sânscrito, eles são muito mais perfeitos, eles são muito mais apropriados para a nossa ascensão, para a nossa evolução, para a nossa purificação, para a nossa maturação. Então, nos termos sânscritos, você não vai encontrar em nenhum momento religião. A palavra religião não é original do sânscrito, ela não está presente no sânscrito. O que você vai encontrar no sânscrito? A palavra yoga. Yoga. Yud, que significa raiz. Go, que significa Ananda, bem-aventurança. Yudi, ou yoga, que significa unir-se à raiz que produz bem-aventurança. Não fala reunir-se. A palavra diz unir-se. União. Yoga, união com o absoluto. União com o Supremo. Ligação com o absoluto. Ligação com o Supremo. União, não é reunião. Não existe reunião. O que existe é uma união. Ok? Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele, como nós falamos em todos os processos, né, das aulas, ele é um avatar. Shakti Avatar, ou Yoga Avatar, ou Vishnu Avatar. O que significa isso? Significa que essa instância, porque quando a gente fala Deus, nós pensamos uma pessoa. Entretanto, é uma dinastia, é uma quantidade infinita de pessoas que formam essa categoria Deus. Por exemplo, imagina que nós estamos em Marte. E aí nós falamos humano. Tá, então o marcianozinho, o ETzinho, vem procurar um humano. Quando chega aqui, encontra quantos?
Tem vários, não é assim? Então, nós pensamos Deus. E aí nós saímos daqui para ir até lá para encontrar Deus. Quando chega lá, nós encontramos quantos? O infinito de pessoas? É por isso que ele tem formas infinitas, manifestações infinitas. É por isso que uma das qualidades dele é de ser infinito. Então, quando você olha para uma pessoa e olha para ela, e você está vendo uma pessoa, como é que você entende que essa pessoa é infinita? Dá um probleminha de conceito matemático, né? Você está vendo uma pessoa, aí você vai essa pessoa é infinita? Como assim? Não é? A conta não bate. Essa contabilidade aí não bate. Essa pessoa é infinita porque ela é uma categoria de muitas pessoas infinitas. São muitas. Que é uma categoria, é como se fosse uma raça, é uma civilização. É a civilização Deus. Na escala de Kardashev, seria a civilização nível 7. Tem uma escala acadêmica dos cientistas para definir diferentes níveis de civilizações. E tem uma civilização que é a civilização nível 7. Essa civilização nível 7 seria a civilização nível Deus. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nessa escala, a civilização humana é 0,75. Não é nem 1% ainda. Aí tem civilização 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A nossa é 0,75. Não chegou a 1 ainda. Então, a 7 é nível Deus. Então, Deus, a palavra Deus, é um conceito para explicar uma civilização, uma raça infinita. É a civilização, nós chamamos de civilização Deus. Nos Vedas, essa civilização, ou essa pessoa infinita, é especificamente mencionada como Vishnu, ou Narayana. Vishnu ou Narayana, que significa o ser humano supremo, ou então a verdade onipenetrante. Mais, ele é mais enfaticamente referido como Vishnu, que significa a verdade que penetra, onipenetrante, Vishnu. Então, essa pessoa, Deus é um conceito, um posto. Esse posto é ocupado pela pessoa Vishnu, e essa pessoa Vishnu é infinita. Ou seja, quando você entra no mundo dela, tem muitas como ela, infinitas. Tá? E cada uma delas é a mesma pessoa. Porém, são infinitas pessoas diferentes. É o que nós chamamos de Achintya Bheda Bheda Tattva, simultaneamente um e muitos ao mesmo tempo. Tá? Um paradoxo que é bem compatível com um conceito sofisticado da ideia de Supremo Deus, né, apresentado nos Vedas. Chaitanya Mahaprabhu é uma cintilância, né? É um exemplar dessa dinastia. Tá? E esse ser, ele então assume uma forma humana, aparentemente humana, né? Com características humanas, e nasce entre humanos. Tá? Ao mesmo tempo que esse ser, ele tem uma lila específica, particular, que é a de ensinar como exercitar ou fazer a fisioterapia do processo de Bhakti Yoga no seu sentido mais pessoal e no seu sentido mais íntimo da alma, que é o amor em estado romântico com essa pessoa suprema. Tá? E como essa pessoa ela é infinita, não se preocupe que você não vai tomar o lugar de ninguém, você não vai ter que disputar com ninguém. Caso você conquiste o coração dessa pessoa, não vai haver problema, que você não vai estar interferindo na família de ninguém, na relação de ninguém. Essa pessoa infinita,
ela se manifesta infinitamente. Então, uma pessoa dessa dinastia infinita se relacionando com você, uma alma unificada, específica, não vai alterar as outras vidas que já estão em andamento ali. Tá? É só para vocês saberem que não é para vocês se preocuparem que vocês não vão estar interferindo na vida de ninguém, caso você conquiste o coração dessa pessoa num humor romântico e você deseje ser, né, uma alma amante dessa pessoa na categoria estimulada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é na categoria de amor romântico, amor íntimo, amor de esposa ou amor de uma adolescente apaixonada na sua florescência de adolescência. Essas possibilidades, elas não são fictícias, elas podem ser fundamentadas, bem fundamentadas, filosoficamente falando, e eu estou falando isso como um pensador livre. Eu não me sinto obrigado a acreditar em nada disso. Eu não me sinto obrigado pela força da religião ou por medo, absolutamente nada disso. Eu sou um pensador livre. Então, é uma questão simples de bom senso de que qualquer pensador livre possa admitir uma coisa funcional. Por exemplo, imagine que eu seja um engenheiro. Ok? E eu estou vendo que uma obra de engenharia funciona muito bem. Agora, não foi eu que projetei, ou não é nem no meu país. Como engenheiro, eu posso admitir que aquela obra foi feita por engenheiros competentes. Então, como pensador livre, embora eu tenha nascido no Brasil, eu não seja francês, eu não seja alemão, eu não seja de algum país tradicional com filosofia, não seja um americano, eu seja apenas brasileiro, tenha nascido no Brasil, eu não tenha nascido na Índia para ter uma experiência de vida como um sado ou um sábio, eu sou capaz de pensar. Não importa o fato de eu ter nascido brasileiro, eu sou alma, eu sou capaz de pensar livremente. E como pensador livre que eu sou, eu posso admitir e posso defender com dignidade que a manifestação Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela é completamente plausível do ponto de vista filosófico para um pensador livre. Basta que ele tenha boa vontade de entender o mecanismo, colocando isso dentro das probabilidades em que na equação a pessoa suprema esteja inserida. Aí ele pode dar o próximo passo, que é fazer a verificação de como é que isso seria possível. Agora, enquanto pensador livre, eu, por livre e espontânea vontade, por consciência, por estado natural de consciência, aceito essa influência sobre mim, como pensador livre. Então, aí, nesse ponto, eu posso estar influenciado pelo meu amor, mas essa é uma decisão minha. Eu posso pensar livremente. Se alguém disser para mim, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu não é Deus, ele é apenas um avatar, ele é apenas um santo. Se alguém disser isso para mim, ela tem todo o direito de dizer, porque ela é um pensador livre. Agora, como pensador livre, eu tenho condições de defender com dignidade, nem necessariamente com afirmações religiosas, mas com dignidade filosófica, que essa afirmação ela procede de que Chaitanya Mahaprabhu possa, com uma certa definição filosófica, ser demonstrado como um ser transcendente, com uma lila transcendente e com uma proposta transcendente possível, aplicável para pessoas de boa vontade. Ok? Então, a nossa afirmação de que Sri Chaitanya Mahaprabhu é a suprema personalidade de Deus não é uma afirmação influenciada pelo êxtase religioso, pelo delírio religioso. Nós somos pensadores. Os filósofos Vaishnavas são pensadores competentes, eles não são religiosos alienados. Nós decidimos ser pessoas ligadas ao transcendente por decisão filosófica, após deliberação, porque religião tem tantas. Eu poderia escolher uma religião muito mais fácil de ser praticada. O cristianismo, por exemplo, é super simples de ser praticado. E ele é muito mais bem aceito.
o budismo, não é? O islamismo praticado aqui no Ocidente é bem mais liberal, bem mais, vamos dizer assim, soft. Ele não exige de mim assim, violência, ou praticado em países mais ecumênicos, né? Mas o cristianismo, em qualquer parte do mundo, ele, como é um pouco mais maduro, no sentido, ele é mais velho, né? O cristianismo tem aproximadamente 2 anos, vamos colocar assim, 2.000 anos. O islamismo estaria agora, 1600, seria o equivalente da Idade Média do islamismo. Então, é uma fase meio difícil. Adolescência, né? 15 anos, o equivalente à adolescência. O cristianismo, 20 anos. Então, um pouco mais maduro, mais sóbrio, já consegue refletir com mais calma. Rebeldia, a adolescência é mais complicado, é mais ativo, mais intenso, mais dominador, mais rebelde, né? Então, você pega aí uma adolescente com jovens, você consegue ver uma certa diferença aí. O cristianismo, na sua fase de adolescência, da Idade Média, também aprontou bastante, assim, no sentido, criou bastante confusão aí para o mundo, né? Também. Então, é comum isso na evolução dos grupos e dos seres. Mas, de um modo geral, as religiões, de modo geral, o budismo, por exemplo, é uma religião super praticável. É respeitada pelas pessoas, acessível. Então, assim, não haveria nenhum problema em escolher qualquer uma das religiões disponíveis, se o caso fosse optar por uma religião. Mas a nossa relação com o Sri Chaitanya Mahaprabhu, a nossa relação com o Chaitanya, não tem a ver com uma influência religiosa, tem a ver com um ato deliberado de raciocínio lógico, de pensamento de longo alcance. É uma decisão consciente. Tá? E, como é dito, né, o ditado diz, quem viver, verá. E quem viver, verá. E quem viver, verá. Que essa afirmação que eu estou fazendo, ela não é uma informação minha, ela não é propriedade intelectual minha, é uma informação sua, na medida em que você tem a maturidade para olhar com atenção. E você também verá que assim é. Sri Chaitanya Mahaprabhu é uma manifestação divina, da potência divina, da Shakti divina, Vishnu Tattva, a forma suprema, a forma divina de Deus. E ele vem especificamente na forma de parecido com um devoto de Vishnu, para ensinar como as almas podem aplicar o processo de Bhakti Yoga da maneira mais perfeita possível. E ele está previsto nas escrituras, tem escrituras que prevêem tal. Nem todas as informações estão previstas nas escrituras, nem todas as afirmações estão explícitas nas escrituras. Há muitas informações que são apenas para especialistas que conseguem enxergar entre uma linha e outra e fundamentar isso. Né? Até o século XX, o início do século XX, a física quântica não estava previsto na história da física. Não sei se vocês já ouviram falar num cientista chamado Kelvin. Inclusive, quando fala graus kelvins, ele era um físico. E ele, no final do século XIX, início do século XX, ele disse que a física já tinha resolvido todos os problemas, todas as questões e mistérios do universo, a física já tinha sido resolvida. Já tinha sido identificado a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a gravitação universal e o eletromagnetismo. Já tinha sido resolvido todas essas questões, então ele afirmou, não há mais nada a ser entendido pela física. Só tem um probleminha bem simples que a gente vai resolver em breve. E esse probleminha se transformou na física quântica. Não estava previsto. As coisas não são totalmente previstas. Não é tudo que me mostra na escritura. E o bom senso? Como é que fica? São 3 as formas de entender. Guru, Shastra e Sadhu. O Shastra é a base. O Guru e o Sadhu
Os reformadores, tá? Os atualizadores do sistema de religião, normalmente eles são reformadores porque eles introduzem conceitos atualizados. Por isso que não está previsto. É óbvio, é uma questão de bom senso. Por exemplo, para dar um exemplo simples, é Jesus Cristo, no nosso caso aqui, né, do cristianismo. Até o período de Jesus, a ideia de Deus era um chefe militar, um rei, um controlador, um legislador. Pode ser que tenha acabado a bateria. Acho que ele teve problema com a bateria. Vamos esperar um pouquinho? David, cancela a gravação.